É sempre emocionante, né, viver momentos como o que nos está propiciando essa comissão organizadora do CONASEMES, de ter essa ideia de juntar a nós aqui da comissão provisória. Certamente nós aqui estamos fazendo recordações, mas também reflexões. E o Charles me deixar para falar por último, certamente para testar a minha capacidade de tantas emoções, como diria o Roberto Carlos, né? Existia um já falecido poeta paraibano, Alcides Carneiro. Ele tinha um dom da poesia e os comícios dele, eu tinha autorização, aliás, os filhos do meu pai, que era juiz de direito, tinham autorização para frequentar esse comício de Alcides Carneiro, porque ele passava mais tempo fazendo poesia do que mesmo proselitismo político. Mas, dentro da poesia, ele fazia também o seu proselitismo político. Mas, para papai, aquilo era como se fosse uma aula de literatura. E a gente ia anonimamente, não era o filho do juiz, não, senão podia comprometer a imparcialidade do juiz. E Alcides Carneiro dizia que, e eu vou discordar dele, para você ver, eu costumo não discordar de poeta, mas dizia que recordar não é viver, porque recordar é viver de tristezas, e viver de tristezas é morrer de saudades. Eu diria o seguinte, que ainda bem que existem saudades, porque a saudade é a representação da vontade de reencontrar. Reencontrar e ouvir testemunho de processo histórico, reflexões sobre esse processo e ter uma visão estratégica para considerar sobre aspectos táticos do hoje, o SUS de hoje, é muito importante. Mas todos se apresentaram dizendo o nome, sou Paulo Dantas, né? Atualmente exerço a função de assessor do COSEME de Pernambuco. Do COSEME de Pernambuco, participei da primeira diretoria, brilhantemente comandada por Karl Reutemann, uma das figuras importantes a ser relacionada dentro das aqui já referidas. E retornei a essa atividade de assessor do COSEME depois de um trânsito em diversas áreas. Porque, como presidente que fui do CONASEMES, na época, eu era secretário de saúde do Recife. Um processo inusitado de escolha de secretário, porque, na época, o prefeito eleito, Java Vasconcelos, teve que se deslocar do PMDB para o PSB, rompeu com o seu partido original, que era o MDB, e, numa disputa muito difícil, ele assumiu diversos compromissos, e, dentro dos compromissos, numa plenária da saúde, de entidades da saúde, ele assumiu o compromisso de que
a escolha do secretário passaria pelo crivo ou pela indicação das entidades da área de saúde. Na época, eu era dirigente do Sindicato dos Médicos, uma diretoria, não era o presidente, mas tinha uma vinculação com a Federação Nacional dos Médicos, era o representante da Federação Nacional dos Médicos. E tinha também o outro compromisso do prefeito, de que também ouviria para as áreas sociais os movimentos sociais comunitários. E, na época, eu desenvolvia, junto com moradores do bairro dos Coelhos e do Coque, dois bairros pobres da cidade do Recife, que não tinha nenhuma assistência à saúde, nós tínhamos um movimento de saúde popular, que na década de 66 começou. Eu poderia dizer que poderia, sem exagero, dizer que um pouco do embrião do que hoje são os agentes comunitários de saúde. E esse conhecimento do prefeito sobre essa experiência motivou a, entre dois nomes indicados pelas entidades, ele fazer essa opção pelo meu nome. Eu relato isso porque toda a nossa trajetória de vida carrega bagagens. Né? Nenhum dos que estão aqui, que tiveram um papel importante, né, para hoje existir o CONASEMES, e conscientes que não foi um trabalho isolado, foi um trabalho coletivo, que a gente nem pode imaginar as centenas e centenas de secretários que estiveram presentes e participando dessa construção. Mas, na verdade, essa bagagem é que nos ajuda a entender, né, muitas vezes, as situações que somos colocados como tarefas a cumprir. Muitas vezes sem as experiências que se poderia imaginar. A minha experiência, portanto, de gestor municipal, sem ter passado, ao contrário, na época da ditadura, não teria nenhuma chance, né, de nós que fazíamos a resistência, né, que nós estávamos exatamente nessas atividades em bairro, porque na escola não era permitido sequer a organização estudantil que Gilberto retratou já numa fase já mais avançada. Isso tudo, né, possibilitou, certamente, ao momento de eleição em Olinda, e a minha indicação e a minha escolha por unanimidade. E aí eu quero fazer aqui um registro. Na política, né, é preciso aprender o que Flávio e Carlão fizeram. A política, quando se estabelece a necessidade de unidades, de coesão de força, e você imagina o nascedouro do COSEM fosse uma disputa eleitoral que pudesse trazer divisões e prejuízos. E a compreensão desses dois companheiros de luta, né, é merecedora dessa referência histórica e, ao mesmo tempo, do reconhecimento e do agradecimento. Mas também, além do espírito político avançado, é também um reconhecimento que eles tinham de como era importante as reuniões da comissão provisória. Porque nestas reuniões, nós traçávamos um conjunto de atividades e atribuições que era exatamente estimular a criação de secretarias municipais e desses colegiados de secretários municipais de saúde, dos COSEMES, e cada um sabia que teria que desenvolver ações
extrapolando os seus limites municipais. Por isso eu fiz essa referência a Cal, porque nós começamos fazendo em 86, né, a comissão provisória do COSEM de Pernambuco. 87 constituiu-se, mas mesmo no período de comissão provisória, nós estávamos visitando a Paraíba, o Rio Grande do Norte, indo até o Piauí, se embrenhando até Manaus, para estimular a organização dos COSEMs. Por isso que, quando houve o encontro de Olinda, a maior bancada era do Norte e Nordeste. Exatamente por esse papel político de levar o debate e a discussão e fortalecer a constituição dos COSEMs. Dito isso, aí vem a questão de essência. O CONASEM constituído, e aí também se diga, toda essa trajetória até o 5º encontro foram experiências se acumulando, foram discussões políticas em articulação com universidades, com movimentos sociais, para ir construindo o SUS. O SUS não saiu da cabeça de um sábio, não. Ela foi essa construção. E é por isso que essa experiência que eu tive, por exemplo, do movimento popular, nós estávamos discutindo a questão do SUS, né? A possibilidade de uma política nova, alternativa à existente, né? Em debates no sindicato, em debates na seção estadual do SEBS, e isso ia dando, né, a condição de ir formatando uma proposta de política que pudesse ser viável e factível em momento, como disse aqui o Gilberto, de redemocratização. Por isso, eu sou daquele de dizer que uma boa lei é aquela que se constrói a partir desses processos. E dificilmente uma lei dessa, e aí é como diz o Eri, se desmonta. Ajustes até é possível se ter diante da aplicação. Por isso que o SUS não foi escrito em letras cinzas. Ela já foi escrita com cores vivas. Muitas leis, elas realmente que sejam de interesse popular, da grande maioria da população, muitas vezes diz não vingou. O não vingar é que precisava existir movimentos sociais que dessem vida e cor. O SUS é uma das poucas leis que tem, na essência, o vigor das cores, pelo processo de construção. E olhe que a gente pode dizer, sem temer, para que o SUS pudesse avançar, efetivamente precisaria de determinadas condições que a Cidinha aqui abordou. Que condições eram estas? Nós conseguimos, nosso processo de redemocratização do país, conseguimos a Constituição Cidadã em circunstâncias desfavoráveis, inclusive de composição do parlamento. Para que nós tivéssemos essa vitória, precisava unidade de forças. E aí, vamos reconhecer, o COSEM teve um grande papel político. E era aquela pastinha mesmo, que a turma dizia, lá vem o CONASEMES, era Paulo com a pastinha vermelha. O Flávio disse muito bem aqui, mas não era o Paulo só. Não teve um só dos escolhidos em Olinda que não viesse dar sua contribuição
nos momentos mais importantes e decisivos. Flávio, pela proximidade, frequentava mais, mas eu quero aqui relatar que eu até estava comentando, hoje a dificuldade e a burocracia, às vezes, de você fazer uma viagem. E aí eu tenho que fazer o reconhecimento ao prefeito Jarbas, que nós trouxemos para a 8ª conferência. Foi talvez o único prefeito de capital que veio para a 8ª conferência. E isso foi fundamental para o apoio político, porque bastava dizer, estão me chamando para uma reunião importante em Brasília, e eu estava aqui. Estão chamando para ir para conversar com determinada bancada de deputados para convencer. E muitas vezes dessa reunião saía propostas que depois nos reuníamos para fazer redação dos artigos que estão aí na Constituição, no capítulo da saúde. E as pegagens toda bancada pela Prefeitura do Recife. Mas tem uma coisa que eu sempre valorizei na minha vida. Não existe nada melhor do que reunião para discussão, para debate, mas depois uma saidinha, viu? Tomando moderadamente, como manda o Ministério da Saúde. Né? Uma dosezinha, seja do uísque, de uma cachaçinha nordestina, ou de Minas principalmente, né? E, principalmente, quando é na casa de uma pessoa que eu quero fazer aqui a referência, e Carlão lembrou-se dela hoje, me chamando de minha mãe, minha segunda mãe. Eu tenho uma de 109 anos, lúcida, né? Que me ensina muita sabedoria ainda, mas Carlão lembrou hoje, na hora do almoço, de Isabel Santos, uma enfermeira extraordinária, que teve um papel destacado no processo de formação de recursos de pessoal na área de saúde. Eu ia me hospedar na casa dela. Só que ela era amiga de Sérgio Arouca, de Ézio Cordeiro, de Eleutério, né, de Sônia Terra, vários nomes aqui citados, que a gente passava a noite exatamente prolongando as reuniões e fazendo as articulações e decidindo as articulações políticas a serem feitas. Então, é isso que, quer dizer, é essa soma de esforço, de dedicação, mas aquilo que Luiz Carlos falou. Essa questão que também a gente traz do humanismo, do compromisso de acreditar num objetivo e numa luta. E é por isso que eu comento da seguinte forma algumas questões que estão postas. O Conasems, né, na sua história, eu acho que ele se superou nas possibilidades. Eri Medeiros comentou o nosso encontro lá em Porto Alegre. É um encontro realmente histórico, porque ali se definiu a determinação de luta sem tréguas, para resgatar o que foi vetado na 8.080 e conseguir até a redação, como disse aqui Eri, dos artigos, né, na Lei 8.142. É algo extraordinário que tem que ser dito, que naquele momento histórico, a força política que comandou esse processo foi o Conasems. Não foi a CUT, não foi os outros movimentos sociais, não. Quem puxou e que foi até os últimos instantes puxando essa luta foi o Conasems. É um resgate histórico que tenho certeza que nenhuma das outras entidades vão dizer que nós estamos superestimando
o papel do CONASEM nesse momento. O outro foi assumir a postura de que vai ter a 9ª Conferência Nacional de Saúde. E se colocar diante de uma situação de desfacelamento dado pelo golpe em relação ao Conselho Nacional de Saúde, de não só propor o seu fortalecimento, com a composição como hoje está configurado, mas dizer que, na ausência de um Conselho Nacional de Saúde, o CONASEM assume a coordenação. Assumir a coordenação é, de fato, algo relevante. Isso mostra a ousadia, a determinação de levar avante um projeto político que teve a participação ativa da sociedade e, em particular, do CONASEMES. Esse fato, eu aí quero fazer um comentário. E até o lema, a municipalização é o caminho, tinha razão de ser naquele momento histórico. E teve suas consequências. E eu digo mais, as consequências Cidinha que fez referência. Hoje eu não tenho a menor dúvida de dizer que o sustentáculo, o que está dando os alicerces de sustentação ainda das tentativas de desmonte que tem acontecido em relação ao SUS, é exatamente o que aconteceu com esse lema, a municipalização é o caminho. Puxou a responsabilidade para os prefeitos. E aí está o resultado. O financiamento do SUS cresceu de maneira exponencial do ponto de vista da ação dos municípios, especialmente dos prefeitos municipais. A criação das secretarias municipais de saúde, tudo isso e vamos dizer assim, e o protagonismo que o CONASEM passou a ter quando das definições do processo de governança através de CIT, CIBS e, mais posteriormente, das CIR. Pois bem, é esse processo que enfrentou uma realidade concreta. No processo da Constituinte, da elaboração e conquista do SUS, com algumas flexões táticas necessárias para o momento, nós tínhamos o quê? Mundialmente, uma decisão, através de um consenso de Washington, de desmonte de todas as políticas do chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, nós entramos no processo de redemocratização do país na contramão de uma crise do capitalismo mundial que estava exatamente desmontando todas as políticas sociais. E não é brincadeira, por isso que ele diz, olha, ter sustentado o SUS nas condições que sustentou até agora, não é somente a luta dos secretários municipais, aí não teria condições de aguentar, mas é exatamente a força dos COSEMES estaduais com o CONASEMES tem sido decisiva para retrocessos maiores não acontecerem. Nós temos aguentado, sim, toda uma lógica que acontece em função dos limites que se estabeleceu nas negociações, e isso aí eu posso garantir por ter vivido esse processo, de dar abertura a possibilidade do exercício da medicina privada, no capítulo da saúde, mas, mesmo com alguns regramentos, o que se viu foi desregramento a partir de uma eleição que definiu um projeto político diferente daquilo que estava na Constituição. E, sim, seguir os princípios do neoliberalismo.
O governo Collor deu exemplo disso. Primeiro, quando vetou na Lei 8.080 os artigos que tinham a ver com financiamento e que tinham a ver com controle social. E segundo, a redução drástica de recursos para metade. E isso eu vivenciei para metade. Para exatamente quando se propunha a universalização, quando se rompia com os métodos do sistema inampiano, do qual eu era um servidor na época. E dou esse testemunho. Portanto, hoje a gente tem que analisar o seguinte, né? As forças históricas que sempre foram contra o SUS, elas nunca deixaram de atuar. Elas são fortes, não vamos deixar de reconhecer. Senão, claro, nós vamos aqui pontuar. A gente diz, o problema é crônico, é o subfinanciamento. Mas quem é a mão misteriosa que estabelece que governos, inclusive, de conteúdo mais progressista, que teria compromissos históricos muito mais fortes, não conseguiram romper e dar avanço mais significativo no financiamento? Evidentemente, é porque as forças de mercado é que estão fazendo o jogo acontecer, segundo os seus interesses. E, portanto, discutir hoje o SUS não é achar que foi um grande sonho nosso, diante de uma realidade concreta. Não. A realidade que se estabeleceu foi políticas e modelo de desenvolvimento econômico e social. Eu acho que foi a Aparecida que falou sobre isso aqui. Se no primeiro artigo do capítulo da saúde diz que, para que realmente existisse saúde, precisa políticas econômicas e sociais, além da específica da saúde, é que essas políticas rompessem as desigualdades, rompessem a concentração de renda, tivesse um modelo de desenvolvimento voltado para os interesses da nação e não os interesses do capital financeiro internacional. Essa é a questão. Então, hoje, eu acho que, com todas as dificuldades, não é um otimismo exagerado. É aquilo que se chama a vontade política de achar que nós precisamos agora de mais força. A questão está na acumulação de força, para que a gente possa reverter essas situações que estão levando, algumas vezes, a gente a achar, espera aí, será que a gente não foi utópico demais? Não acho. Não acho. Eu continuo dizendo, poucas leis nesse país têm a cara da necessidade do povo. Poucas leis têm o vigor da representação da grande maioria da população. Porque não é fácil não aguentar a grande mídia está dizendo todo dia que o SUS não presta, e o SUS está aí. É apontar as falhas, e a gente aponta, a gente tem coragem de apontar. Aqui foi dito, o controle social está com problemas graves de desvios. Está sim. A questão do planejamento, temos cometido. Eu fui, na época, final da década de 90, participei ainda como diretor do Regional de Saúde no governo de Miguel Arraes. E era a época da PPI, Programação Pactuada Integrada. A gente percorreu o estado todo, a regional pelo menos, mas tudo aconteceu para fazer planejamento. Havia resistências, mas havia resistências, inclusive, de município de maior porte. Existia, mas o processo em si avançou muito, mas muito mesmo. Agora, nada se concretiza sem os meios materiais para isso acontecer. Nenhum instante eu vi COSEMES ou CONASEMES ficar
fincando o pé de que só o município por si só iria resolver os problemas. Mas, ao contrário, sempre se buscava os caminhos, né, e as parcerias. Os pactos de gestão, muitas vezes, foram rigorosamente respeitados. Todo mundo sabe aqui que essa verticalização de programas do Ministério da Saúde, essas determinações de portarias em cima de portaria, tudo isso embaralhava o jogo, mas embaralhava de maneira intencional, para os recursos, muitas vezes, ficarem retidos aqui e não chegar onde se precisava. Essa que é a verdade. Hoje, nós temos que ter clareza, e esse é o momento. Esse momento desses 30 anos do CONASEMES, eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que esse encontro aqui, né, aí eu digo, que sabedoria de vocês. Pegar assim, uns homens madurinhos, não é? Mas umas cabeças boas, bem vividas, não é? Chamar para conversar isso aqui, gravar, e daí tirar alguma coisa que preste para mandar para o mundo. Isso tudinho é extremamente importante nesse momento histórico. Olha, essa contribuição, eu estou apostando tanto nesse encontro, que saia, né, todo mundo, como se diz, com gás total, com cartas ou pronunciamentos ou documento contundente, indo ao âmago das questões do SUS, para dizer claramente que o SUS é factível. Mas, para isso, precisa também que haja um projeto alternativo de desenvolvimento para esse país, segundo os interesses do nosso país, segundo as condições materiais e a condição de um povo tão criativo e capaz como o povo brasileiro. Isso é que a gente precisa realmente enfatizar. Nós seremos capazes de ter em nossas mãos o nosso destino. Então, pessoal, para terminar, eu, como critiquei um poeta, eu vou terminar minhas palavras, dizendo o seguinte: a minha maior decepção na vida, eu sou um ser privilegiado, como eu disse a vocês, até uma mãe de 109 anos, lúcida, eu tenho, né? Eu sou uma pessoa muito feliz de vida, né? E aprendi, né, muita coisa nessa caminhada dos 73 anos. Né? Por isso que a luta, eu considero a minha participação, por menor que tenha sido, na luta de resistência democrática contra a ditadura, né, pelos sofrimentos vivenciados na época, e no momento que ainda se fala nesse país, em volta ao autoritarismo, eu tenho que dizer que isso a gente tem que... Né? Por isso que eu digo, no encontro de Belém, isso tem que ser dito bem alto, que nós vamos resolver com o Estado democrático de direito, com eleições livres, com todos tendo direito a ser candidato, que apresente suas propostas. É isso que a gente tem que dizer. Mas jamais viver a experiência de jovens perder vida, ou serem torturados, ou terem choques elétricos, como foi, lamentavelmente, uma das minhas experiências de vida. Eu gostaria de isso jamais se repetir. Portanto, ditadura jamais, autoritarismo nunca mais. Por isso que a gente, às vezes, né, tem que entender que há momentos que a gente pode perder desesperança. Essa é uma grande preocupação, o nosso povo perdendo com desesperanças, desacreditando da política, e isso é muito ruim. Por isso, o dia não quer acordar, nuvens em movimento, escuras e espumantes.
lá nas alturas do olhar. Parecem exércitos em manobras de guerrear. Ou brancos lençóis em ondas cobrindo amantes. Trovões e relâmpagos provocam sustos iluminados. Chuvas aos cântaros, água desliza sem frear. Invade ruas e casas, faz árvores tombar e energia apagar. Na escuridão, velas acesas, orações, até a tormenta passar. Tudo e muito mais, só para o juízo aperrear. Ao passar, terra sem sede, preparada para a fertilidade. Sementes vão germinar e do solo brotar com vitalidade, para alimentar os famintos viventes. Assim também parece se desenvolver a atual cena política. Nuvens carregadas de hipocrisia, pessimismo, mau presságio, remoinhos de corrupção, enxurrada de intolerância, discriminação, preconceito e ódio, torrentes de inquisição. Turva a vista, entorpece a alma, em alguns dá eclipse de consciência, mas em solo irrigado de lágrimas, suor e de sangue derramados por índios, escravos, trabalhadores, anônimos ou heróis amados. Não morre nunca as sementes de paz, justiça, liberdade e democracia. Bem cuidadas e em terra adubada com composto orgânico de multidão, em breve germinarão com vigor em todos os lugares, em cada coração. E nos campos e cidades, todos vão sentir novos ares. Quiçá, uma revolução. Obrigado a vocês.